Graça e paz para todos, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem nos fala é o diácono Cristiano Sales. Eu gostaria tão somente de deixar aqui uma reflexão da Palavra de Deus. E a mensagem que eu vou transmitir nesta manhã tem como título O Veneno na Panela. Amém? Livro de 2 de Reis, no capítulo 4 e no versículo 38, somente a parte A, diz assim a palavra de Deus: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra de Deus que nos fala que Eliseu, ele estava em Gilgal já pela segunda vez, junto com os seus discípulos. E ali, meus amados, naquela terra, tinha uma grande fome. Não tinha comida para o povo, não tinha comida para os profetas, não tinha comida para Eliseu. E ali, meus queridos, faltava o alimento. Talvez você não saiba, mas existe dois tipos de alimento. O alimento material, que preenche as necessidades do corpo e da alma, porque você sabe que a alma também precisa de alimento, a alma precisa de descanso, de repouso, de regozijo. E quando a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, é porque a alma está abastecida e preenchida não apenas do alimento material, mas também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E este alimento espiritual, meus queridos, é o mais importante, porque este alimento espiritual é que nos coloca de pé e nos dá autoridade para a gente vencer as astutas ciladas do inimigo. E quando Eliseu viu que estava faltando alimento, faltando comida, ele mandou que o seu servo pegasse uma panela para preparar um caldo de ervas e fosse ali buscar a erva ali naquele lugar. E aquele servo, meus queridos, sem ter conhecimento, ele colheu ali várias ervas e naquele lugar onde ele estava colhendo, tinha ervas venenosas e ele colocou ali na sua capa e trouxe, meus queridos, aquela erva venenosa para dentro da panela, ali onde Eliseu estava, para preparar aquele caldo. E este veneno, meus queridos, espiritualmente falando, pode representar algo que está na nossa vida, que a gente ainda não se libertou, pode representar um pecado, uma falta de perdão, pode ser um orgulho, algo que pode nos contaminar, que é algum tipo de vício. E hoje, meus queridos, dentro da igreja, tem muito crente contaminado com esse veneno, que maqueia a imagem do crente e deixa ele enfraquecido e inércio como uma marionete. E a Bíblia diz, meus queridos, que aquele servo de Eliseu, ele não teve o conhecimento, ele não sabia que ali, meus queridos, tinha erva venenosa. E um dos primeiros erros que nós cometemos quando nós estamos na frente de uma obra é quando a gente ainda somos imaturos. Ou seja, quando você ainda é uma pessoa que não tem, meus queridos, maturidade. Aí você pode me dizer, como é que um crente imaturo ele pode estar na frente de uma obra? É claro que você não pode colocar uma pessoa imatura para estar na frente de uma obra, mas tem igreja que coloca, meus queridos. E é aí onde mora o perigo, porque você coloca uma pessoa imatura na frente de uma obra, quando a obra começa a desandar, meus queridos, aí a carga cai em cima de quem? Daquela pessoa que colocou aquela pessoa ali na frente da obra. Para que você tenha uma ideia, você sabe o que é um avião, não sabe? Se você pegar uma pessoa e dizer assim, olha fulano, tu vai pilotar esse avião, aqui está o painel de controle, aqui está o botão de partida, aqui está o trem de pouso, você dá todas as coordenadas para aquela pessoa e aquele avião ele pega voo.
Só, meus queridos, que na hora da turbulência, aquela pessoa não vai saber o que fazer, porque ela não está habilitada para voar. E quando a gente, meus queridos, não temos o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, a probabilidade de erros é muito maior do que os acertos. E voltando aqui para esse texto, depois que Eliseu pegou aquelas ervas e mandou preparar aquele caldo e deu para os discípulos comer, teve um dos discípulos que na hora que a comida estava sendo servida, ele gritou e disse: homem de Deus, a morte na panela. Ele começou a dizer ali, meus queridos, que tinha algo de errado, que havia veneno ali naquele lugar. Foi então que o profeta Eliseu, ele começou agora a orar, mandou que alguém mexesse ali e aquele veneno sumiu. Pode até parecer, meus queridos, uma coisa sem lógica, sem sentido, você pegar, jogar um punhado de farinha, começar a mexer e aquele veneno sumir de repente. Meus queridos, tem um grande mistério aqui nesse texto. Sabe qual é o mistério? Um homem de Deus e uma mulher de Deus, meus amados, que anda na presença do Senhor, com interesse de coração, com diligência e com sinceridade, meus queridos, ele não é contaminado de maneira alguma com o veneno que o inimigo coloca no seu caminho. De maneira alguma ele vai ser, meus queridos, contaminado com as coisas dessa vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele chega primeiro na frente e desfaz todo o mal que o inimigo colocou ali na sua vida, que o inimigo colocou ali naquele ambiente. E Deus, meus queridos, retira tudo aquilo que está de errado através do seu poder. Porque Deus, ele é Deus na tua vida e ele é Deus na minha vida. E os planos que o inimigo tem para querer frustrar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o inimigo, meus queridos, vem colocar no nosso caminho como pedra de tropeço, Deus, ele repreende, porque você é um servo, é uma serva de Deus que anda em retidão e anda com sinceridade na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Então que fique esta breve reflexão da palavra de Deus e que o Senhor, ele continue cada vez mais nos abençoando.